Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Hoje, dia 17 de maio de 2023, Templo Umbandista Pai José Cambinda, onde damos início à reunião de estudo doutrinário das quartas-feiras com a prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vêm longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Página para nossa reflexão. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário
que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento, junto à criança, que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Guilherme Furussal, filiado ao Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, da cidade de Paracambi, é o nosso convidado para o estudo de hoje. Tema: Deus dos Hebreus. Que possamos aprender com seu estudo. Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda, todos os nossos irmãos da cidade de Barra do Piraí, todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de reunirmos-nos, mais essa oportunidade de encontro para nós nos debruçarmos na mensagem espírita, na mensagem dos evangelhos. E eu queria iniciar exatamente agradecendo por essa oportunidade, desses instantes em que estaremos juntos. Agradecemos a direção da nossa Seara Espírita, agradecemos a Jesus, naturalmente, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Meus irmãos, dificilmente nós iniciamos as nossas buscas, a nossa espiritualização através da mensagem espírita. Normalmente é muito comum, com raras exceções, naturalmente, que nós tenhamos iniciado a nossa jornada nessas buscas através dos catecismos católicos, das escolas dominicais, pentecostais e tantas outras escolas iniciáticas. Todos nós conhecemos, por exemplo, a mensagem de Moisés, não é isso? Moisés teria sido aquele personagem que liderou o povo hebreu na fuga do Egito, aquele personagem que havia organizado, em princípio, aquele conjunto de mensagens, de doutrinas. Foi um importante legislador e ele teria orientado o povo hebreu. Depois de 40 anos peregrinando pelas areias do deserto, ele teria orientado o povo hebreu no encontro da chamada Terra Prometida, da Canaã, não é isso? Acontece que não nos falaram nas escolas, nos catecismos, não nos falaram, mas a verdade é que Moisés, ele não chega a entrar na chamada Terra Prometida. Segundo o que está escrito nas páginas lá do Antigo Testamento, Moisés, ele desencarna vislumbrando o que seria a Terra Prometida de longe. Na verdade, quem vai conduzir o seu povo para que eles possam se apossar da chamada Canaã, da chamada Terra Prometida, é Josué. Josué é seu imediato, Josué é um parente, vai ser Josué que vai receber a incumbência, a missão de conduzir o povo hebreu exatamente na terra final. No momento final, ele vai conduzir o povo hebreu para dentro da chamada Terra Prometida. Acontece que o que também não é muito falado é que a chamada Terra Prometida, ela não era uma terra desabitada. A chamada Canaã era um conjunto de cidades. E essas cidades, elas eram ocupadas, elas não eram desocupadas. E a primeira delas, ela era cercada por grandes muralhas. Ela era uma espécie de oásis que ficava ali na margem do Rio Jordão. Era uma cidade muito bonita, tanto é que ela era chamada, e assim está registrado no Antigo Testamento, ela é chamada de Terra das Palmeiras, ou Cidade das Palmeiras. A gente está se referindo exatamente a Jericó.
Jericó seria, então, a chamada Terra Prometida, a primeira das cidades da chamada Terra Prometida, que os hebreus iriam se apossar. Mas, como eu disse, essas cidades elas não eram desocupadas. Elas eram cidades cercadas por grandes muralhas, onde havia ali uma grande população. Então, os hebreus, eles acampam num arraial nas proximidades dessa cidade, da cidade de Jericó, a primeira cidade que eles iriam invadir, e eles então acampam, formando um arraial nas proximidades de Jericó, e tudo isso que eu estou contando está lá no livro dos profetas, nas páginas do Antigo Testamento, no primeiro livro chamado de Josué. Eles então acampam e Jeová, o Deus encontrado nas páginas do Antigo Testamento, orienta Josué para que eles invadam Jericó. Não apenas invadam Jericó, mas como eles passem a fio de espada, que eles matem praticamente tudo o que respira. Eles deveriam matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, inclusive os animais. Josué, então, desenvolve uma estratégia um tanto curiosa. Ele, então, forma um grupo de 12 espiões. Eles vão tentar, anonimamente, entrar em Jericó, para que eles pudessem estudar aquela cidade, para que eles pudessem desenvolver uma estratégia para invadi-la. Então, eles adentram as muralhas pelos portões, eles adentram e começam a transitar dentro de Jericó, exatamente desenvolvendo uma estratégia para que eles pudessem invadi-la. Só que as pessoas na cidade começam a suspeitar daqueles 12 estranhos que estavam circulando por ali. E quando eles perceberam que eles seriam presos e reconhecidos, uma mulher os ajudou. O nome dessa mulher era Raabe. Raabe, então, ajuda Josué e seus compatriotas. Ela os ajuda, escondendo-os em sua própria casa. Segundo o que está escrito no livro de Josué, ela seria uma meretriz. Ela então esconde esses personagens em sua própria casa. E no dia seguinte, quando eles estão saindo de lá, percebendo que já estavam seguros, Josué vai orientar Raabe para que ela coloque uma toalha na sua janela, porque eles iriam invadir Jericó, iriam matar todos os que ali viviam e só a sua família seria poupada. Mas para isso, ela tinha necessidade de colocar uma toalha sinalizando em sua janela. E assim acontece. Josué retorna para o arraial, eles resolvem então invadir aquela cidade em nome de Deus. Só que quando aquela cidade percebe que está sendo sitiada pelos hebreus, eles fecham naturalmente os portões. Então aparece mais uma vez a figura de Jeová, aquele Deus presente nas páginas do Antigo Testamento, e teria orientado Josué para que eles tocassem trombetas durante 7 dias e 7 noites. E ele, então, faria com que as muralhas caíssem. Assim acontece, segundo o que está escrito no livro de Josué. Eles, então, ficam tocando trombetas durante 7 dias e 7 noites. E, ao final, então, as muralhas de Jericó, elas caem. Os hebreus invadem Jericó e eles passam a fio de espada. Eles passam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, poupando apenas a vida de Raabe, que havia sinalizado a sua residência, colocando uma toalha sobre a janela. Essa história e tantas outras nos deixam perplexos a respeito do chamado Deus do Antigo Testamento. Era um Deus extremamente belicoso e que em muitas passagens ele reconhecia apenas o povo hebreu, por exemplo, como seu povo predileto, ou como eles gostam de se apresentar, como os escolhidos, como se apenas eles fossem filhos de Deus, ou pelo menos daquele Deus. Todos os outros povos que eles entrariam em conflitos, que eles buscariam a aniquilação, seriam também filhos de Deus, naturalmente, mas não seriam os eleitos, não seriam
não seriam os escolhidos. E durante muitos séculos, o povo hebreu, mais tarde conhecido como povo judeu, ele foi um povo extremamente belicoso. Nós encontramos dezenas de passagens em que eles estão verdadeiramente em conflitos com outros povos. A maior parte dos conflitos, eles perderam, em nível de curiosidade, eles perderam, foram inclusive escravizados inúmeras vezes, mas eles tinham então a figura desse Jeová. Esse Jeová, então, que era chamado por eles mesmos de Senhor dos Exércitos, que preferia a eles em detrimento de outros povos. E esse Deus, ele é muito presente lá nas páginas do Antigo Testamento, em diversas passagens. Era um Deus inúmeras vezes castigador, que impunha pesados sacrifícios nos ombros das pessoas, a pretexto de testar-lhes a fé. Era um Deus que era extremamente rancoroso, e inúmeras vezes nas obras artísticas que foram desenvolvidas alguns séculos mais tarde, muitos séculos mais tarde, aliás, o apresentam como um velho de barbas brancas, apontando, extremamente rancoroso, que gostava de mandar e ser obedecido, como nós falamos popularmente. Acontece que cerca de 1.300 anos mais tarde, aparece um outro personagem. Os hebreus, os judeus, através de seus inúmeros profetas, eles previam a vinda de um Messias, aquele que iria libertar o povo. Libertar por quê? Exatamente pelos inúmeros conflitos que esses povos se envolviam. Eles estavam frequentemente em guerra com outros povos. E nesse momento, eles estariam subjugados pelos romanos. Eles estavam verdadeiramente sob dominação romana já há muito tempo. E eles ansiavam, aguardavam a vinda desse tal Messias, que diversos profetas do passado haviam previsto que viria exatamente para libertá-los. Então, de repente, vem à Terra aquele que é a luz do mundo para todos nós. No momento exato em que a Terra se encontrava em condições de guardar a sua mensagem, talvez não de segui-lo, mas ao menos de guardar a sua mensagem de alguma forma, Jesus teria vindo entre nós. Jesus era o Messias aguardado por aquele povo, que lhes traria a liberdade. Tem uma passagem nos Evangelhos que eu gosto muito, diz que Maria, estando com o menino Jesus no colo, ela teria ido ao templo para que ele pudesse fazer as suas iniciações, as suas obrigações religiosas. Jesus era judeu e foi iniciado na religião, no judaísmo, quando ela é interpelada por um personagem reconhecidamente um homem santo, um homem profeta, e esse homem, quando vê o menino Jesus no colo de Maria, nos braços de Maria, ele se emociona e registramos nos evangelhos a sua fala, onde ele agradece a Deus pela oportunidade de ter vivido tempo bastante para que ele pudesse encontrar com o Messias, com o personagem que era aguardado há muitos séculos pelo povo hebreu, aquele personagem que livraria o seu povo. E esse diálogo maravilhoso está lá nas páginas do Novo Testamento, nos Evangelhos. Só que no momento em que ele dialoga com Maria, ele tem uma visão. Ele alerta a Maria, a mãe do menino Jesus, ele a alerta dizendo que teve uma visão em que uma espada, uma lança, transpassava o seu peito, lhe causando, nós imaginamos, extrema quantidade de dor, exatamente porque não era Jesus, aquele Messias aguardado pelos hebreus, customizado por eles. Eles imaginavam que seria um líder militar, eles imaginavam que seria alguém que iria libertar o povo belicamente, e nós encontramos isso em diversas passagens. Eles esperavam que Jesus, com seu exército de anjos, eles fariam descer fogo do céu sobre aqueles que os perseguiam, e Jesus não trouxe essa mensagem. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus era uma mensagem de fraternidade, era uma mensagem de amor, de esperança, era uma mensagem de perdão, completamente diferente daquele Messias que eles aguardavam, que eles haviam customizado.
Nós vamos encontrar, por exemplo, uma passagem em que o próprio João se aproxima de Jesus e se oferece a Jesus, dizendo algo mais ou menos assim: Mestre, acaso tu queres que eu ordene aos anjos que faça descer fogo nos céus sobre um determinado grupo de pessoas? Ou seja, mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus tiveram muita dificuldade de compreender. Demoraram bastante para compreender que o Messias, que a figura de Jesus, que o divino mestre, o divino amigo, não era da forma como eles esperavam, não era belicoso. E nós vemos isso com muita facilidade na mensagem de Jesus. Jesus chega a recomendar que quando alguém lhes bofeteasse numa face, que nós fôssemos capazes de oferecer-lhe a outra, que nós jamais revidássemos o mal com o mal, que nós fôssemos capazes de amar até os nossos inimigos. E num determinado momento ele diz que amar aqueles que nos amam é nossa obrigação, é relativamente fácil, mas a nossa tarefa era amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E isso era extremamente difícil para um povo tão orgulhoso, para um povo que chamava o seu Deus de Senhor dos Exércitos. De repente, eles tinham agora um mensageiro de Deus que falava da necessidade de nós entreolharmos-nos como irmãos, e diferente iria nos apresentar uma divindade, um Deus completamente diferente daquele nas páginas do Antigo Testamento, aquele que havia mandado matar homens, mulheres, crianças e animais a fio de espada, aquele Deus extremamente belicoso. Para começar, num determinado momento, ele nos apresenta Deus como sendo Pai. Ele vai nos ensinar, vai falar num Deus que é Pai. E ele inicia na sua oração dominical, que todos nós conhecemos, ele inicia exatamente falando desse Deus como Pai Nosso. Ou seja, era um Pai sem barreiras, era um Pai que não era apenas daquele povo, mas era de todos. Pai Nosso. Em nenhum momento ele disse Pai dos hebreus, Pai dos judeus, Pai dos nazarenos. Ele disse Pai Nosso, Pai de todos nós, sem limites. Era um Pai que era verdadeiramente Criador de todo mundo. Pai Nosso que estais nos céus, ensinava-nos Jesus. O céu é exatamente um local mitológico onde poderia olhar-nos a todos, porque olhando de cima nós conseguimos olhar mais, enxergar mais. Então era alguém que nos enxergava a todos e era de todos nós. Ele veio nos trazer essa ideia de um Deus completamente diferente daquele que nós encontrávamos nas páginas do Antigo Testamento. Muitos séculos se passaram, diversos profetas para nós aqui no Ocidente, eles discutiram teologicamente essas mensagens todas, mas foi exatamente lá pelo século XVII que eu gostaria de falar de um filósofo que teria nascido na Europa e teria ampliado nossos horizontes através das suas figuras, da sua filosofia, para que nós pudéssemos refazer os conceitos que nós tínhamos a respeito da divindade. Seu nome era Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, ele nos apresenta um Deus que não é um persona, que não é um personagem, que não é alguém. Ele considerava Deus como sendo tudo, Deus estava em tudo, e um Deus imanente, um Deus que estava presente no meio de nós através de mecanismos perfeitos ou leis. Ele considerava, por exemplo, sinônimo de Deus a própria natureza, que através dos seus mecanismos e das suas leis fazia com que tudo fosse perfeito e que cada um de nós receberíamos tudo aquilo de acordo com as nossas necessidades, sempre obedecendo às suas leis. Mais tarde, um pouco mais de 100 anos, nós encontramos um outro personagem, um pedagogo francês, lyonês. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Seria ele o espírito missionário que deixaria para a Terra os primeiros passos da mensagem espírita. Nós o conhecemos como Allan Kardec, e tenho certeza que todos nós conhecemos. Através da entrevista com espíritos, ele vai então começar a descortinar o mundo espiritual para todos nós, os mecanismos da mediunidade e também, naturalmente, em termos de filosofia. Ele vai nos esclarecer, vai nos auxiliar através dos guias da humanidade, desses espíritos maravilhosos que o auxiliaram nessa tarefa. Ele vai nos trazer informações sobre a nossa tarefa no mundo, quem somos nós e para onde vamos, e, naturalmente, a mais importante de todas essas questões, que é sobre Deus.
E ele então inaugura no mês de abril de 1857 a mensagem espírita através da publicação da sua primeira obra, chamada de O Livro dos Espíritos. E logo nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, ele vai tratar exatamente do que é Deus. Observem a primeira pergunta que ele faz aos espíritos. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Talvez tivesse ele bebido nessa fonte maravilhosa que nos deixou Baruch Spinoza em sua obra chamada de A Ética. O primeiro capítulo é exatamente ele nos apresentando essa divindade, esse Deus imanente, em que Baruch Spinoza nos apresenta como sendo um Deus de intelecto infinito. E curiosamente, os espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos respondem de forma semelhante ao que havia deduzido Baruch Spinoza através de sua filosofia. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Na doutrina espírita, Deus não é alguém, não é um velho de barbas brancas, não é alguém que escolhe, não é alguém que aponta, não é mais aquele personagem vingativo e rancoroso. Tanto é que nós, interpretando o Evangelho de João, nós encontramos a mais bela definição do que é Deus. Deus é amor. Simples frase. O menor versículo que nós conhecemos. Deus é amor. E os espíritos então começam a apresentar exatamente através dessa filosofia, eles começam a apresentar Deus sob a ótica espírita, que todos nós, de alguma forma, adotamos na compreensão. Deus, na realidade, por não ser alguém, é algo e não alguém, exatamente como colocava para todos nós Allan Kardec, Deus é um conjunto de mecanismos perfeitos, que faz com que cada criatura receba aquilo do qual necessita verdadeiramente. Cada um encontra aquilo que procura. Deus está verdadeiramente em tudo. E os espíritos vão ainda dizer a Kardec que isso é o máximo que eles podem nos dizer naquele momento, mas que nós teríamos condições, conforme nós fôssemos ampliando nossos horizontes, nós teríamos condições de compreender o que é Deus com mais clareza, com mais lógica, para que nós possamos compreender como é que esses mecanismos funcionam. Por exemplo, vamos me usar como exemplo. Eu, naturalmente, vibro vibrações relacionadas a rancor, energias, eu vibro energias relacionadas à mágoa, a ciúmes, à inveja, porque ainda estou nesse mundo pelejando contra as minhas más inclinações. Estamos todos nós aqui lutando exatamente contra os nossos vícios, e nós, invariavelmente, todos nós, sem exceção, está no Evangelho Espírita, embora nós tenhamos dificuldade de compreender as nossas dificuldades, nós sejamos muito indulgentes com as nossas faltas, nós ainda erramos bastante, porque senão não estaríamos na condição em que nós estamos. Então nós ainda vibramos o rancor, nós ainda eventualmente vibramos o ciúme, todos nós, sem exceção. Nós ainda vibramos a inveja. E essas energias que eu emano para o espaço, de rancor, de mágoa, lá no espaço não existe um reservatório, um depósito de energias negativas do Guilherme. Quando eu vibro essas energias, eu me impregno com essas energias e mais. Eu lanço essas energias para o espaço. E os espíritos vão nos dizer que lá no espaço não existe um depósito, um armazém de energias negativas do Guilherme. Todas essas energias que eu lanço para o espaço, em algum momento elas voltam para mim. Isso é curioso, porque elas me pertencem. É justo que elas retornem para mim. Em que momento isso acontece, Guilherme? Eu não sei. Mas é justo que elas me assaltem, que elas retornem para mim em algum momento. Ou seja, repetindo, as energias que eu mando para o espaço, elas não encontram lá um depósito para elas retornam para mim. E quando elas voltam para mim, as energias mais pesadas que eu lancei, sabe o que eu vou dizer? Sabe o que as pessoas costumam dizer quando isso acontece? Estou passando por uma maré de azar. Pois é, mas azar e sorte são duas coisas que não existem, pelo amor de Deus. Isso é infantilidade da nossa parte. O que existe é ação e reação, é retorno.
é causa e efeito. Eu mandei essas energias para o espaço, é natural que essas energias voltem para mim em algum momento. Em que momento exatamente? Não sei. Mas voltam porque me pertencem, eu tenho necessidade de responder por elas. Então, esse conjunto de mecanismos que faz exatamente com que nós tenhamos oportunidade de expiar, de melhorarmos-nos, de responder pelos nossos feitos, são exatamente mecanismos da divindade, ou, como diria Baruch, é exatamente Deus. Essa oportunidade de que nós recebamos invariavelmente tudo aquilo de acordo com o que nós produzimos. Todos nós, invariavelmente, recebemos de acordo com o que nós temos necessidade. Nós recebemos aquilo que nós necessitamos ou precisamos para o nosso burilamento. É engraçado porque nós, espíritas, muitas vezes falamos coisas do tipo: cada um recebe aquilo que merece. A gente não fala isso? Pois é, mas não é verdade como nós imaginamos. Nós não recebemos exatamente aquilo que nós merecemos, não. Sabe por quê? É porque a gente sempre se olha com olhares muito indulgentes. Nós não somos tão legais assim quanto nós imaginamos. Se nós fôssemos receber exatamente aquilo que a gente merece de uma só vez, imagina, a nossa vida podia ser muito amarga, poderia ser muito mais difícil. E como Jesus, nos ensinando que a lei é de amor, ele deixava claro que não existem fardos pesados para ombros frágeis. Todos nós temos oportunidade de acertar nossos malfeitos do passado. Nós acertamos gradualmente em doses homeopáticas, de acordo com a nossa capacidade de superarmos-nos, de vencermos-nos. E assim, nós não recebemos aquilo que nós merecemos, não. Nós recebemos aquilo que nós temos necessidade, porque Deus é amor. Eu lembro, para elucidar melhor essa questão desses mecanismos da divindade, para nós falarmos sobre Deus usando uma ótica espírita, eu lembro de uma peça de teatro que ficou muitos anos em cartaz. As pessoas que estudam a teatro talvez já tenham lido que a peça Além da Vida foi uma das peças mais longevas, uma das peças que mais tempo ficou em cartaz no Brasil, bateu recorde. Isso porque era uma peça tão interessante que não interessava apenas espíritas, mas o público de um modo geral, que gostavam de teatro, e os seus atores, os personagens que iniciaram essa peça, eles foram desencarnando. Essa peça ficou tanto tempo em cartaz que os atores começaram a ser substituídos, e ela ficou décadas em cartaz, durante muitos anos mesmo. E ela era baseada em esquetes, pequenas histórias, baseadas numa obra publicada pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. O nome da peça era Além da Vida. E, infelizmente, ela teve que sair de cartaz. Bom, uma das esquetes apresentadas nessa peça, ela contava uma história um tanto curiosa. Existia um personagem extremamente caridoso, reconhecido exatamente pela bondade, reconhecido exatamente pelas horas que ele destinava em sua vida para servir seu semelhante. Ele adorava atender os esfaimados, acalentar as pessoas que sofriam com frio, o frio de toda ordem, não apenas o frio físico da perda de calor, mas o frio existencial, que está no coração de muitos de nós. Ele saciava a fome, ele dessedentava as pessoas que tinham as diversas sedes do mundo. Ele era verdadeiramente um homem caridoso. Acontece que um dia ele sofre um acidente de trabalho. Ele acaba perdendo o seu dedo mínimo. Ele acaba perdendo o dedo mínimo num acidente. E, numa noite, num momento de extrema sinceridade da sua parte, ele faz uma oração perguntando aos céus por que isso havia acontecido com ele. Porque ele era uma pessoa tão boa, mas tão boa. Por que ele havia sofrido algo tão doloroso, que era perder um membro, ser amputado? Os amigos espirituais, percebendo que ele tinha condições de compreender a resposta e tinha merecimento para recebê-la, resolveram naquela mesma noite induzi-lo a um transe hipnótico no momento do seu sono, para que ele pudesse voltar alguns séculos no passado, para que ele pudesse compreender aquilo que havia acontecido com ele. E assim, naquela mesma noite, ele viaja para dentro de si mesmo,
numa tarefa de regressão ao passado. Ele vai se ver no século XVII. No século XVII era um período em que o esteio econômico do Brasil era exatamente a cana-de-açúcar. Então nós tínhamos os chamados senhores de engenho, que através da mão de obra escravizada, eles produziam o açúcar. E esse homem se via lá, num acesso de fúria, acreditando que a produção não estava de acordo com os seus interesses. Ele, enfurecido, ele agride um escravo, o empurrando em direção a uma moenda de cana. Aquele escravo, então, acaba perdendo o seu braço numa das pedras da moenda, enormes pedras pesadas. Aquele homem acaba perdendo um braço. Ele tem seu braço amputado pela fúria do seu senhor. Aquele braço, então, imagina, no século XVII, onde não existiam os anestésicos, onde possivelmente para que aquele homem permanecesse vivo, talvez fosse necessária a cauterização. Imagina a quantidade de dor que esse homem não sentiu. Os séculos foram se passando. Ele teve outras oportunidades, mas naquele momento ele terminava de responder pelo seu mal feito do passado. Ele havia perdido um dedo mínimo. Mas Guilherme, vocês devem estar se perguntando, mas Guilherme, o certo não seria que ele perdesse um braço? Alguns séculos atrás, ele fez com que um homem perdesse seu braço, era natural que ele perdesse o seu braço, porque nós aprendemos nas páginas do Antigo Testamento que é olho por olho e dente por dente. O certo seria que ele perdesse um braço, mas acontece que a lei não é essa. A lei é de amor. E como nos ensina os evangelhos, o amor cobre a multidão dos pecados. É natural que nós tenhamos a oportunidade de responder pelos nossos erros através do amor. Aquele homem havia vibrado no amor de tal forma. Lembro de uma frase do Chico Xavier em que o Chico teria dito que o bem que nós fazemos hoje será nosso advogado em toda parte, em qualquer momento. O bem que nós fazemos anula também o mal que nós já fizemos. O bem sempre advoga por nós. E aquele homem, então, ele havia perdido um dedo mínimo quando ele, na verdade, deveria ter perdido um braço, por essas leis perfeitas que regem a natureza, por essas leis divinas, por essas leis naturais. Aquele homem deveria ter perdido um braço, mas perde um dedo mínimo, porque a lei é de amor, e o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E assim a doutrina espírita ela vai nos apresentar um Deus completamente diferente de tudo aquilo que nós havíamos conhecido nos séculos anteriores, que não é alguém, que não castiga, que não pune e sempre nos oferece novas oportunidades. Não à toa, João, em seu evangelho, ele teria então definido a divindade como sendo amor. Deus é amor. É esse conjunto de mecanismos perfeitos, essa máquina perfeita, que as suas engrenagens se encaixam perfeitamente, para que todos nós tenhamos novas oportunidades, respondamos e progridamos invariavelmente, porque essa é a lei. É progredirmos e vencermos-nos, vencer as nossas más inclinações. Num determinado momento, Jesus teria dito, eu trabalho, e o Pai trabalha também. É exatamente porque esses mecanismos são eternos. Esses mecanismos são eternos. Eles seguem atuando sobre todos nós. E não existe ninguém isento desses mecanismos perfeitos que sempre nos conduzem para frente. Estamos sempre sendo empurrados para frente, embora nós possamos estacionar durante longos anos, respeitando naturalmente o nosso livre-arbítrio. Todos nós somos conduzidos num determinado momento, através das sugestões amorosas, daqueles que nos protegem, que nos amparam, nós somos compelidos a caminhar para frente invariavelmente. Todos nós somos coautores ou colaboradores da divindade. Somos construtores ao lado de Deus. Todos nós somos co-criadores, como os Espíritos nos apresentam. Mas como assim, Guilherme? Nós co-criamos? Como assim nós somos co-criadores ao lado de Deus? É porque nós auxiliamos, nós colaboramos com a transformação do mundo. E quando eu me refiro à transformação do mundo, eu não me refiro apenas a empreendimentos físicos, a construções, ao avanço material, não estou me referindo a isso. Quando nós falamos co-criadores, construtores, nós, espíritos que somos, nós colaboramos com a construção do universo. Nós pegamos um livro chamado A Caminho da Luz,
em que Emmanuel vai nos afirmar que foram espíritos que auxiliaram Jesus. Ele chamou esses espíritos de engenheiros do universo, auxiliaram exatamente na construção, na gênese planetária, para que nós pudéssemos reencarnar aqui em algum momento. Então, mesmo a construção física até a construção dos mundos espirituais, somos nós. Querem um exemplo? Todos nós, lendo as obras de André Luiz, lendo as obras de Ivone do Amaral Pereira, a gente fica vendo aquelas paisagens do mundo espiritual, os chamados umbrais, aquelas paisagens terríveis, onde nós encontramos cenas de dor, sofrimento e rancor. Quem construiu essas paisagens? Nós, na nossa infantilidade, na nossa visão infantil, a gente imaginava que essas paisagens teriam sido construídas por Deus. Ele teria construído céu e inferno, quando na realidade tudo isso são construções nossas. É o nosso ciúme, são as nossas energias de rancor que nós lançamos para além de nós, lançamos para fora, que acabam construindo no mundo espiritual essas paisagens tão terríveis. É uma expansão daquilo que nós somos. Assim como existem espíritos superiores que conseguem construir paisagens belíssimas, verdadeiros paraísos e céus. Como, por exemplo, nós temos um personagem chamado Fabiano de Cristo, um jesuíta. Ele, ao desencarnar, teria sido ele que, através do seu psiquismo, teria construído, por exemplo, nosso lar, uma colônia espiritual de beleza impressionante, como André Luiz nos apresenta. Foi a construção de um espírito que viu a necessidade de construir algo assim naquelas regiões tão sombrias, que são sombrias por causa de nós. Nós sabemos, por exemplo, que nos mundos mais adiantados, onde não existe o rancor, onde não existem essas energias pesadas que nós produzimos, naturalmente que os umbrais não existem também, porque são construções nossas. Então todos nós somos co-criadores do universo ao lado de Deus. E as energias que nós emanamos auxiliam a construir um mundo melhor ou um mundo difícil como nós passamos. Somos nós que fazemos isso. Haverá um momento em que nós teremos despertado para novas realidades, vibraremos energias diferentes e colaboraremos com a mudança do mundo, porque o mundo muda quando nós mudamos. Somos nós, co-criadores, somos nós, parte integrante disso tudo, somos nós que mudamos o mundo. O mundo começa a mudar quando nós mudamos, quando nós transmutamos os nossos sentimentos, quando nós conseguimos converter verdadeiramente o rancor em fraternidade, o ódio em amor, toda a animosidade em fraternidade, quando nós conseguimos converter o egoísmo em altruísmo. Esse é o convite que a mensagem espírita faz para todos nós. Não percamos tempo. Sabemos que Deus não tem pressa, falando desse Deus antropomórfico. Deus não tem pressa. É verdade que não tem, porque a pressa é uma imperfeição e Ele é perfeito. Mas quem tem que ter pressa somos nós. Apressemo-nos, porque os tempos vão ficando mais difíceis. Aqueles que nos amam acabam se distanciando. Despertemos enquanto somos convocados. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. A seguir, Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram o Templo Umbandista Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure
tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana. Falange esta comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através do nosso pensamento e farão também a fluidificação da nossa alma. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los. Prece final. Agradecido a Deus e a todos esses trabalhadores invisíveis pelo isso do nosso trabalho, e também por toda a benção espargida em todos os participantes. Aproveito e deixo o convite para a nossa próxima reunião,
dia 24 de maio de 2023. Boa noite a todos. Ótima semana. Que assim seja.